Primeira feira de decoração do ano de 2024. Se eu fosse você, eu não saía daí, porque depois da vinheta tem muita coisa linda para você ver. Olá, Segui Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfino e por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento. E se você ainda não me conhece, você pode me seguir lá nas minhas redes sociais, @Underdel, no Facebook, Instagram e TikTok. E no Twitter, @UnderdelOficial. E se você não me conhece, muito provavelmente é a primeira vez que você está chegando aqui no canal. Então, já se inscreva e ative as notificações aí no sininho e clique em todas, que é para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também todo mundo já aproveita e dá aquele joinha para ajudar no engajamento do vídeo e depois compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E não se esqueça de comentar aí embaixo o que você acha dos vídeos de feira de decoração. Sim, porque hoje nós estamos aqui na Bup Decor Show, que acontece aqui em São Paulo. É a primeira feira de decoração do ano de 2024. É uma feira exclusiva para os profissionais da área, decoradores, arquitetos, designers de interiores e lojistas, mas ela traz toda a tendência do que os decoradores vão especificar nos seus projetos e do que vai estar rolando o ano todo nas lojas de decoração. Então vamos visitar essa feira? Vamos lá comigo? Vem! Vamos lá, olha, a gente já vai entrando e já se depara, olha o tamanho desses vasos. Dá uma olhada nisso aqui, olha que enorme isso aqui. Vem cá comigo, ó. A gente já vai vendo logo aqui na entrada toda essa decoração para a área externa ou para uma varanda bacana. Olha que legal esses móveis e essa composição aqui, ó. E você acredita que isso aqui é fibra? É, tudo isso aqui, ó, é fibra. Olha que legal, uma excelente opção para a área externa. Dá uma olhada nessa parede verde. Olha só que interessante. As paredes verdes estão muito em alta no momento. Essas plantas são plantas preservadas. As plantas preservadas são aquelas plantas naturais que passam por um processo de desidratação, mantendo cor e, portanto, elas dispensam o cuidado normal de uma planta viva. Então ela é uma planta natural, mas ela é uma planta preservada que dá esse aspecto bem natural para as plantas, bem bonito. Uma maneira bem atual agora de colocar o guardanapo, a gente coloca embaixo do prato das entradas e sobre o prato principal e coloca ele meio caidinho assim, ó, fica bem bonito. Aqui a gente tem uma área de suplás. Olha a variedade de suplás que a gente tem aqui. Aqui alguns suplás um pouquinho mais rústicos. Olha, deixa eu mostrar aqui nesse stand essa parte de cestaria que está muito em alta no momento, com um pouco de madrepérola aqui nessas bandejas. Então esses elementos naturais tem estado já ultimamente bem alta na decoração. Tudo que é o natural, que vem da natureza, a palha, a cestaria, a madrepérola, enfim, está muito em alta já há alguns anos e pelo jeito continuará para 2024. Gente, vem comigo ver esse stand que é de flores permanentes. É diferente das flores
preservadas, das plantas preservadas. Essas são realmente o que a gente chamava antigamente de flores artificiais, que agora a gente chama plantas ou flores permanentes. Dá uma olhada nisso aqui, eu não costumo pôr a mão, mas eu vou pôr só para te mostrar. Tem até o pelinho da fruta, o toque é muito parecido com o verdadeiro. E olha que coisa linda aqui, os limões para a gente fazer aquela decoração da Provence. Olha a romã, que gracinha, muito lindo. O stand está todo muito bonito e vamos dar uma passeada aqui. Olha, flores coloridas, enfim, aqui a gente tem um pouco de flor de cerejeira, tá muito lindo. Vasos enormes a gente tem visto por aqui e muita planta permanente. E aqui uma qualidade que você não diz, você não toca, e às vezes mesmo no toque a gente fica meio em dúvida. Olha essa Phalaenopsis, que linda! Dá uma olhada na variedade de coisas e de cores que a gente tem aqui. Quem diz que isso é uma planta, uma orquídea permanente? De jeito nenhum. Olha que linda essa orquídea aqui, ó. Tá maravilhosa. São vasos lindíssimos, a gente não sabe para onde olhar de tão bonitos que estão. Vou te mostrar essa outra parede aqui do lado. Olha quanta orquídea linda. Antúrios, enfim, você pode criar uma composição muito variada. Gente, olha esse arranjo. Quem que diz que isso é planta permanente? Olha que espetáculo. Olha, para você ter no cantinho de uma sala. E as paredes verdes, que a gente tem falado tanto, são muito lindas as plantas permanentes. Olha, como eu estava te falando, para você fazer arranjos elaborados, é claro que você tem que usar mais de um tipo de planta, mas olha que vasos lindos e que ao olhar a gente não diz que são permanentes. Gente, olha, os torsides continuam super em alta. E esses aqui estão maravilhosos. Dá uma olhada aqui, olha. A gente tem turmalina, tem quartzo. Mostra esse aqui, olha. São quartzos, são turmalinas, misturado com um pouco de metal, com uma enfiação bem diferente. Aqui a gente tem alguns elementos naturais, o algodão também bem presente. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui, ó. Vamos entrando porque tá muito lindo. A gente tem as pedras, seixos, tá vendo? Olha aqui esse olho de tigre, que maravilhoso que tá. Enfim, tem uma variedade para quem gosta dos tons mais esverdeados, eu também tem. E esses torsides entraram na decoração. Olha aqui uns tons mais azulados, o Celaphis lazuli. Aqui você tem o capim dourado, que eu gosto bastante na decoração. Aqui a gente tem um pouco de ônix, olha só, esse ônix aqui, também bem bonito. Enfim, os torsides chegaram para ficar. Olha o tamanho desse aqui, vendo? Bem grande. Deixa eu vir para cá, ó. A gente tem miçangas muitas vezes. Olha que chiquérrimo isso aqui. Mostra bem de pertinho esse que vale a pena, ó. Muito chique esse. Eu quero te mostrar o tamanho desse torsal aqui. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho disso aqui. Gente, esse stand também tá lindo. Vem dar uma olhada comigo nas luminárias. A gente tem visto aqui muito elemento natural nas luminárias. Dá uma olhada. É madeira, palha, algumas instalações. Olha que lindo isso aqui. E o que não é realmente natural remete ao natural. Mas a gente tem muita cestaria, cúpulas grandes, é o que a gente tem observado. Deixa eu te mostrar, vou passar aqui por trás da mesa, mas me acompanha aqui, ó. Olha isso, que diferentíssimo. Tá vendo? A gente tem aqui algo que remete a uma madeira, e eu acho que é realmente madeira. E aí a gente tem uma palha aqui bem legal. E aqui a gente tem uma mistura do linho, que é extremamente tradicional, mas olha o corpo dessa luminária remetendo gravetos, né, a tronquinhos aqui, uma madeira bem rústica. Então assim, é a mistura do contemporâneo, do rústico e do tradicional, que é a cúpula de linho. Aliás, uma cúpula preta lindíssima.
Vamos dar uma volta por aqui, ó, para ver todas essas luminárias aqui, ó, tudo remetendo à madeira, ao natural. Muito lindo. Essa luminária enorme, olha que show de design, remetendo exatamente à madeira, ao natural. Outro item de decoração que veio entrando devagarinho e veio para ficar são os difusores e as velas que já são usadas há algum tempo, mas que estão de cara nova. Olha essas produções aqui, gente, olha isso, você compor uma mesa, um ambiente, tem as cúpulas, as velas, os apagadores, enfim, e os difusores estão sempre combinando com toda a decoração, com as flores, enfim, são várias cores de difusores, a gente tem, ó, uma infinidade e, lógico, a tua decoração só tá completa se tiver um cheirinho personalizado, um aroma bem gostoso aí para vocês. A gente tem aqui, ó, uma outra produção feita numa pegada mais rústica, com os tijolos refratários, enfim, aí o bom gosto. Olha aqui esses difusores que a gente tem ametista junto, tá vendo? É uma infinidade de produtos para sua decoração. Olha esses difusores aqui, olha, com turmalina negra. Lembra que a gente viu os torsides lá no outro stand? E aí tudo vai se corroborando numa decoração. Muito lindo. Gente, olha, a gente já tinha passado uma vez alguma coisa no canal para vocês, mas isso é a louça coordenada com os tecidos. Então dá uma olhada. A gente tem aqui, por exemplo, um lugar americano com a louça na mesma estamparia. Olha, ali a gente tem o motivo de mar, tá vendo? Isso vem acontecendo muito. E aí, olha que legal, olha que divertido, todos esses tecidos que a gente simplesmente recorta e tem um americano super diferenciado, super divertido, mais uma tendência aí para as mesas postas. Olha aí, agora a gente vai ter a Páscoa pela frente, a gente tem algumas opções aí para Páscoa, ó. Gente, eu faço questão de te mostrar bem detalhado esse stand, porque tem faianças lindas. Olha isso daqui, vamos começar com essa cabeça que é um cachepô. Olha isso, gente. Nesse motivo de mar, e aqui tem toda uma louça, eu vou pegar com cuidado, dá uma olhada, olha, os caranguejos, as lagostas, dá para você fazer um aparelho. Olha essa sopeira aqui pra gente servir uma bisque, olha isso, gente, olha esse formato, muito lindo, e ainda tem os enfeitinhos para você compor na mesa, olha, tá vendo? Muito lindo, cachepô, pratinhos. Enfim, vem comigo. Vamos entrar aqui que eu vou te mostrar uma paixão. Eu adoro as romãs. Então dá uma olhada aqui nesse conjunto todo de romãs. Olha essa faiança aqui, gente. Você tem os cachepôs, os castiçais. Dá uma olhada aqui, ó, para você colocar um molhinho. Olha o charme da colher. Olha a folhinha, tá vendo? Olha a tampinha. E, enfim, compõe com passarinhos aqui, olha. Mostra aqui, ó, com os passarinhos. Olha esse galho aqui. Os limões sicilianos que são clássicos, né, de Firenze, a região da Toscana. Olha esses potiches, que lindos para você usar como molheira. E aí, ó, vem aqui comigo que eu vou te mostrar uma faiança super divertida. Olha essa luminária com onça, e aí a gente tem os potiches com esses galhos de orquídeas que compõem super bem, e olha essa faiança que divertida, tá vendo? E aí a gente vai compondo, tem até castiçal, então com bom gosto você pode até usar uma coisa divertida como essa. Olha esta mesa, que show de cores para você que gosta de tons mais pastéis. Então olha, tem as camélias, eu acho que são camélias, compostas com esses pássaros, que é uma arara, um papagaio, e olha a luminária, que show em faiança. E aí, vamos passear por essa mesa aqui, ó, que tá muito linda nesses tons de verde, e vamos terminar nessa mesa azul, porque o azul sempre faz um sucesso. Gente, olha essa luminária com esses pássaros, que coisa mais linda. Show! Termina com essa mesa que vale a pena a vista. Claro, como a gente sempre diz, os limões sicilianos
né? Os limões da Sicília, trazendo essa decoração mais de Firenze, da Toscana, sempre fazem muito sucesso. São lindas as faianças aqui na Abu Decor Show. Gente, achei essa peça aqui genial. Tô aqui nos Cristais Tavares. Eu não costumo falar nomes nos vídeos, mas esse eu achei que merece. É uma champanheira. Olha aqui, você tem o balde para colocar a bebida com gelo lá dentro. E aqui as taças ficam penduradinhas para o seu convidado se servir. Uma peça linda em cristal murano. A ideia é genial. Por isso eu estou citando os Cristais Tavares, porque o que é diferenciado vale a pena a gente dar o crédito. Tá bem lindo esse stand, muito colorido. É claro que os cristais sempre encantam a vista. Gente, o tamanho desses puffs lindos, e como a gente vem falando, a cestaria está muito em alta na decoração. Olha a quantidade de coisas que a gente tem. É banquinho, é bandeja, apoio americano, apoio de travessa, enfim, cestaria para roupa, para deixar num cantinho, para usar inclusive de cachepô de vaso. Tem muita coisa linda. Gente, dá uma olhada nisso aqui, super novidade, super lindo. A gente tem visto o uso da corda náutica para áreas externas, mas olha o capricho dessa marca. Já começa pelo tapete. Olha esse guarda-sol, que coisa maravilhosa, que peça linda. E olha essas poltronas espreguiçadeiras para uma área externa. Coisa linda. Olha os tons, as cores. Tem esse verde, esse ferrugem, azul marinho, que o azul sempre faz muita vista. Olha que bonito. São peças lindíssimas. E eu quero terminar te mostrando aqui pelo avesso, ó. Vamos mostrar pelo avesso o guarda-sol, que acho que vai terminar numa cena bem linda desse estante. Olha quanta opção aqui em corda náutica para a gente usar, então, em área externa, numa piscina, numa varanda, num jardim gostoso. Desde os tapetes, os puffs, olha, todo o pessoal aqui sentado, mas o stand está bem bonito. E a gente tem uns puffs lindos aqui que eu vou te mostrar. Olha aqui, olha, muito lindo. A corda náutica veio entrando e veio para ficar. Olha só, a gente tem uns cestos bonitos também. Olha a trança dessas almofadas. É realmente trançado, ó. Tá vendo, ó? Ela é realmente trançada, ó. Não é uma estampa, não. Tá, é muito bonito. Aqui a gente tem um estilo mais tricô, crochê, enfim. Vou mostrar aqui para vocês as cores mais naturais, que muita gente gosta. Aqui no nude, no bege, no cinza. Olha essa composição aqui para uma área de piscina. Você pode usar inclusive esse tapete no deck. Enfim, tem várias opções. Luminárias, olha aqui, vamos passar pelas luminárias. Olha, eu tô para te dizer que até para a área interna, se você tiver uma decoração aí um pouco mais rústica, mais despojada, fica muito, muito lindo. Olha aqui, como eu estava te falando, até para o ambiente interno, essa tendência da corda náutica, olha que bonito, com essa sobreposição de tapetes, que a gente tem visto muito também, mas por que não usar a corda náutica numa área interna? Tá muito chique essa cama, bem bonita, bem diferente. E o que você acha de pedras naturais na sua decoração? Como mobiliário, como bandejas, cachepôs. Esse stand tá com uma proposta bem interessante, que começou no ano passado, numa tendência e que vem se confirmando, que são as pedras naturais, as ágatas, ametistas, citrinos, na decoração de uma maneira mais utilitária, né? Com bandejas, mesinhas. Olha que coisa linda, com acabamentos bem diferenciados. Isso é uma tendência que a gente viu muito discreta no ano passado e que agora a gente está vendo com mais força em 2024. Olha que charme essa base para o cafezinho.
E aí você pode ousar com o preto, a ferragem, com o dourado, enfim. Olha essa base para a gente fazer um queijo e vinho, uma mesa posta bem legal. São tendências que começaram muito discretamente no ano passado e que a gente tem visto mais fortemente agora para 2024. Aqui, ó, saboneteira para um lavabo, enfim, você pode criar e ousar da maneira que você quiser. Ametistas, citrinos, quartzos, lápis lazuli, ônix. E aí, você está curtindo esse vídeo? Está curtindo o conteúdo desse vídeo? Então não esquece de deixar o teu joinha pra gente e comentar aí embaixo o que você achou de mais legal aqui da feira. E se é a tua primeira vez aqui pelo canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações clicando no sininho e em seguida clicando em todas. Assim você recebe todas as novidades que acontecem por aqui. Posso contar com vocês? Vai lá, se inscreve, curte e compartilha. Compartilha nas tuas redes sociais esse vídeo. Mais uma tendência que a gente viu ano passado, que vem se fortificando e se confirmando, se solidificando para esse ano de 2024, que são as cerâmicas. Aqui uma cerâmica industrial com essa pegada, com essa cara de artesanal. Gente, eu queria te mostrar essa cerâmica aqui, olha, rosé, com esse prato que a gente chama de chapéu, com a cloche. Olha que charme isso aqui, ó. Esse prato tá muito lindo para você servir um risoto. Vem com a clochezinha, muito linda. Aqui para os amantes da comida japonesa. Até, olha essas velas, que interessantes. São velas dentro da cerâmica com essa pegada artesanal, apesar de ser uma cerâmica industrial. Então você tem essa cara bem artesanal, porém a gente está com uma cerâmica artesanal que viabiliza o custo. Deixa eu vir para essa mesa, olha, toda em tons naturais, tons terra. Para quem gosta, olha como tá linda essa mesa posta. Enfim, aqui mais uma versão do prato que eu te falei lá no rosé, aqui nos tons mais naturais. Tá muito lindo esse stand. A gente tem ali as luminárias também, tudo feito nessa cerâmica. Aqui, olha, mesmo nessa pegada natural, ela tem aqui, ó, uma borda dourada, tá vendo? Então, dando uma sofisticação para a cerâmica, que é um pouco mais rústica. E olha o charme para você servir um cafezinho, para você servir um chá na base de couro, com a bordinha dourada, um charme. E olha, nessa tendência, nessa pegada mais artesanal, a gente também tem as cerâmicas realmente artesanais, pintadas à mão, que tem uma força total agora para 2024. A gente tem peças lindíssimas aqui nesse stand, tanto em vasos, potes, instalações. Para quem curte santaria, cabeças, pinhas, essas pinhas estão maravilhosas. Aqui a gente tem um São Francisco estilizado, Nossa Senhora, enfim, para quem curte santaria. E é um artesanato bem típico brasileiro e que tá, assim, com uma força bem grande na decoração, porque a gente vem nessa pegada bem artesanal, nessa pegada que remete à nossa cultura, à terra, a tudo que vem da natureza. Já vem há algum tempo essa tendência e agora se consolidando na nossa decoração. Olha aí algumas referências indígenas, trazendo essa brasilidade, essa decoração mais tribal, mais rústica, que a gente vem observando muito, trazendo um pouco da palha, da juta, do algodão, das nossas pedras brasileiras. Gente, eu tô com a Sejana Pires e ela tá com uma coleção linda aqui, vai contar pra gente a inspiração e o que é ser uma artista de verdade. Escuta isso, conta um pouquinho pra gente da tua coleção, Sejana. Olá, eu sou a Sejana Pires, eu sou de Goiânia e essa coleção foi toda inspirada no marimbondo, porque eu muito preocupada assim com a energia, que hoje a gente quer muito uma boa energia dentro de casa, eu fui pesquisar sobre o marimbondo, e o marimbondo, quando ele se instala na sua casa, é sinal que ali tem uma boa energia. Aham. Então assim, aí eu fui procurar saber sobre o marimbondo.
marimbondo e cheguei no marimbondo tatu, Esse que é aqui essa, é a casinha do marimbondo tatu. Aham. Essa aqui é a casinha de verdade. Verdade, essa também é a casinha de Aqui verdade. também é uma casinha de verdade. E aí E aí você eu fez vim essa fazer. instalação no galho e foi pra se inspirando para compor. compor isso aqui. E aqui, essa obra aqui, ó, ela já veio com essas tramas e imitando um pouco da colmeia, que existe também no Sim, da marimbondo. estrutura interna da colmeia. colmeia. Entendeu quando eu digo que decoração é criatividade e o artista ele tem um olhar diferenciado para aquilo que todo mundo olha? Então a Sejana olhou para a casinha do marimbondo e transformou aquela casinha de marimbondo em arte. Isso é o olhar de um artista. Parabéns, Isso Sejana. Obrigada. Aqui a gente tem alguns centros em vidro que a gente já viu o ano passado, essa tendência, e que continua aí para 2024. Esses centros com formas bem orgânicas, muito dourado, muito brilho, mais um pouco de cerâmica artesanal. Esse stand também com peças lindíssimas, bem orgânicas, com formas bem diferenciadas. Olha esse conjunto aqui que se diferencia muito pela forma. E essa cor que eu amo, esse verde. E olha esse daqui com esse esmalte que remete a uma cobra, uma pele de cobra. Bem diferente, bem bonito. Peças bem lindas. Gente, eu tô aqui com a Rosalva Siqueira, que é a artista que produziu todas essas maravilhas pra gente e vai falar um pouquinho aqui pra gente. Rosalva, a tua inspiração então é a jaqueira? Então, eu como pernambucana... Pernambucana, terra boa! Aí eu trago as minhas memórias afetivas, né? Que eu falo um pouco do sertão, da casa dos meus avós e da praia de Recife. Então, toda a inspiração é um tema recorrente. Sempre aparece, porque isso me mostra onde eu sou, o que sou e me mantém conectado, né, com as minhas raízes. Então são os frutos do Nordeste e o mar. Então os frutos estão aqui na jaqueira. E eu erroneamente falei que aqui eram os cogumelos, mas então não é cogumelo. Pode ser cogumelo, sim, mas a tua inspiração é o mar. Aqui são as cracas marítimas, aqui são os recifes de corais, aqui são as ondas. Obviamente uma arte, cada um enxerga uma coisa. Eu tinha visto os cogumelos, sim, mas agora a artista contando pra gente são as cracas marinhas. Ali são os arrecifes, mas aqui eu tenho os cogumelos, tenho as abóboras, que são os de rama, que vêm da terra, aqui o micélio. Essa abóbora tá linda pra gente fazer um arranjo. Isso. Maravilhosa. Eu chamo girimum. Girimum, sim, lá no Nordeste é girimum. Aqui em São Paulo a gente fala abóbora. Abóbora de pescoço, né? Adorei essas como as jacas são antigas, né? As jacas como trabalho, né? Então eles agora já ganharam a categoria de arandela, abajur, e tem também os vasos, né? Que tem vários modelos diferentes. E quanto mais tronchinho que eu fano, mais me atrai, né? Quanto mais tronchinha, ela quer dizer quanto mais essa forma orgânica, tortinha. Isso aqui, olha, você pode montar assim, deitado. Você pode colocar em pé, você pode colocar para trás, enfim. A peça tem também, quem monta o arranjo é um artista, também, né? A gente usa a peça de um artista para interferir na arte dele e criar uma outra arte. É isso. Parabéns, viu? Muito obrigada. Muito linda a tua arte. Obrigada. Gente, as cerâmicas naturais aqui, artesanais, estão imperando na feira. Tem uma coisa mais linda que a outra. Tem até uma parte bem bonita de santaria aqui, olha. Mas o que eu quero te mostrar mesmo, aqui já é mais madeira, né? O que eu quero te mostrar mesmo é essa cadeira aqui. Olha que cadeira diferente, diferenciada. E ela se mexe, ó. Tá vendo? E aí? O que você acha? Ter um cantinho de decoração aí na tua casa, nessa cadeira super diferente. Muito legal, não é?
Vem cá, esse stand também tá bem bonito, tenho mais coisas para te mostrar. Como a gente vem falando, essa pegada artesanal tá muito em alta. Então aqui a gente tem uma área toda de gamelas. Imagina fazer almoços, jantares, você fazer arranjos florais, centros de mesa. São lindos, né? Essas formas completamente orgânicas. Eu gosto muito dessas que são furadas aqui, que aí a gente trabalha com galhos, fica bem bonito. Esse artesanato bem naive, que a gente tem visto bastante também, por uma pegada mais rústica, uma pegada mais descolada. Gente, vem aqui comigo que eu quero te mostrar um trabalho muito diferenciado. Olha isso aqui, a gente tem um trabalho aqui, ó, de crochê ou tricô. Daqui a pouco a gente vai saber direitinho do que é esse trabalho, com tirinhas de couro. Lembra aquele trabalho que era da vovó? Olha essa releitura, ficou um pouco esquecido, fora de moda, e agora a gente está vendo muito esse trabalho. Eu vi inclusive em roupas, é super tendência para 2024, e eu preciso dizer que eu gosto muito. Olha isso aqui, a gente tem franjas, tem cestaria, e aí olha, a gente tem um pouco de brilho aqui. Não sei se a câmera está conseguindo pegar, mas a gente pega o rústico e traz um ar sofisticado com esse brilho. Eu tô aqui com a Jaque, que é a idealizadora desse projeto, e ela vai contar um pouquinho mais pra gente sobre essas coisas lindas. Conta pra mim, Jaque, qual é a inspiração e o que é esse projeto? Então, como você bem falou, é uma ideia de reutilizar uma matéria-prima, porque o couro que a gente trabalha é do resíduo da moda, do corte da roupa. Então E tudo aí, que tá aqui é resíduo que vem da indústria da moda. moda. Tá. O que sobra a gente adquire e na comunidade onde ela ateliê no Espírito Santo a gente transforma nos novelos. São pessoas na comunidade que eu capacito para trabalhar os novelos e dos novelos as tramas. Então o bacana disso que você falou é o tradicional, a arte tradicional, manualidade do crochê, do tricô, do macramê, só que de uma forma contemporânea, porque a gente traz a sustentabilidade e a nobreza do couro. O metalizado, que você muito bem citou, e eu fico muito feliz porque é um lançamento, porque a moda está metalizada. Como a gente usa o resíduo da moda, então eu trouxe os metalizados que dá esse luxo, né, na forma artesanal. Não, eu adorei esses cachepôs, são maravilhosos. Tem uma trama linda aqui, cestaria. A gente trouxe as tramas. Olha essa trama que linda. Para dentro do acrílico, né, que dá um toque de arte, né? De arte, de sofisticação. Exatamente, sofistica e mantém, né, a qualidade da peça. Olha a luminária também, que a gente tem visto muito em palha, então aqui o couro fazendo esse trabalho. Em cestaria, né? E é uma reciclagem. E é o reuso do couro. A franja, que também está super em alta. E nunca sai, né? Não, uma franja bem sai. colocada. A própria trama, crochê e tricô, ele na verdade, ele não tem mais volta, ele não sai mais, né? As tramas. E tudo isso aqui é crochê? Esse é crochê, mas a gente tem, esse é o macramê, né? Ah, aqui vamos mostrar, tramas de macramê. São os macramês. Então, cada tira tem uma espessura. Eu idealizo o corte da tira conforme eu idealizei a trama e idealizei o produto. Parabéns, Jaque, projeto muito lindo. Obrigada, tá? É isso, gente, a Bup Decoration. Olha que lindos esses elos em madeira, eles são esculpidos. Isso tem toda uma técnica para esculpir, porque é um elo esculpido em seguida do outro. Então eles não têm ponto de abertura para encaixar. Eles são esculpidos numa madeira grande, né, comprida, e aí um elo vai ficando solto dentro do outro. Ele é esculpido direto. Banquinhos com formas de animais, né, zoofórmicos que a gente fala, são uma graça. E aqui a gente tem outras peças zoofórmicas nessa cerâmica mais marajoara, mais tribal.
A gente está vendo uma tendência desse resgate do que é nosso, do que é brasileiro, do que é natural, natureza, né? E aqui, olha, essas redes lindíssimas, todas na palha. Olha esse mobiliário, que lindo, com essa cara mais natural, mais rústico. A gente está passeando aqui e vendo essas madeiras bem pouco torneadas, se utilizando do próprio veio da madeira, né? Então traz essas formas bem orgânicas, bem lindas, e aí a gente compõe com tecidos nobres, com almofadas, que traz esse ar sofisticado para o rústico. Essa cadeira aqui eu achei bem diferenciada, bem bonita, um belo design aqui. Até o vaso aqui é esculpido na madeira, mas essa cadeira realmente está muito linda. Olha o design dessas luminárias de teto, formando aqui quase que uma instalação. São em madeira, formam uma instalação, compõem uma instalação bem bonita aqui, bem diferenciada. Aliás, tem luminárias lindíssimas aqui. Eu vou dar uma passeada aqui para vocês verem as luminárias. Aqui, olha, mais um ambiente composto aqui de fibras naturais, desde as luminárias até o tapete. Aqui a gente tem tapetes gigantescos e eu vou chegar bem pertinho para você ver como é feita a fibra desse tapete. A gente tem uma palha toda costurada e rebordada no algodão. Na verdade, é uma grande tapeçaria que pode ser usada em paredes, pode ser usada como tapete, você pode usar até como biombo, né? Dependendo de como você fizer a instalação, para dividir ambientes. Olha, muito lindo esse trabalho, muito diferenciado aqui num tom mais cru. Vou chegar bem pertinho para você ver a trama, ó. São peças lindíssimas e que você pode compor, você pode encomendar nas cores, na variação de trama que melhor couber no teu projeto de decoração. E agora que a gente está usando sobreposição de tapetes, né, esses vários tapetes, um sobreposto ao outro, muito lindo esse tipo de trabalho. Olha a composição dessa luminária, que diferente. Já começa pela cúpula, que a gente tem aqui um linho e um cinza quase que prateado, e aí a gente tem um galho, um tronco aqui de madeira que compõe a estrutura, o corpo dessa luminária. A gente está vendo coisas muito diferenciadas nessa feira, com muito design, tomando o uso do que é realmente natural e transformando em objetos de arte. Gente, olha esse cantinho que especial que ele tá. A gente tem aqui uma mesa que é feita numa tora de madeira. Aí essa mesa tá composta com um coelho de piaçava, os ovos de madeira, um vaso em madeira. E aí, olha, ladeando essa mesa linda, a gente tem aqui uma luminária que vem com uma cúpula. Essa cúpula, ela é feita em acordoamento de algodão, e aí essa cúpula está presa numa estrutura que é um grande tronco natural em madeira. Olha lá, eu vou mostrar até embaixo para vocês terem ideia, mas olha que instalação linda essa luminária, que compõe super bem com essa mesa. E aí simplesmente a gente tem um banco bem simples para compor junto. Lindo. E olha quantas luminárias lindas, tirando proveito do rústico. Olha essa luminária, que chique e ao mesmo tempo que original. Esse formato dessa cúpula com essa base tá muito chique. E aqui a gente tem mais algumas opções de luminárias, tirando proveito então dos troncos do que a natureza nos oferece gratuitamente. Se a gente tem as luminárias com as bases em madeira, aqui a gente tem as luminárias com bases em rochas, pedras, mais elementos naturais. Olha aqui essa cúpula, que ela é em madeira, e a base da luminária na pedra, bem diferentona também. E aqui, olha, inspirado naquilo que as pessoas fazem na beira dos rios, que vai empilhando as pedras para a água vir e derrubar. Aí a gente tem a base da luminária e uma cúpula um pouco mais sofisticada, fazendo esse contraponto. Bem lindas essas luminárias aqui.
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Já vai dando o teu joinha, já vai comentando aí embaixo o que você achou dessa feira, a BUP Decor Show 2024, as tendências aí de decoração para todo o ano. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações no sininho para você ficar sabendo de tudo que se passa aqui. E não esquece de compartilhar os vídeos nas suas redes sociais. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Fui!